Buenas, então vamos falar sobre detector de topos e fundos, né? Mais precisamente fazer um cálculo de amplitude do último topo e do último fundo, né? Aí a gente aproveita, faz ali um indicador mais experimental para a gente brincar, né? Mas eu quero falar mais especificamente, né, para esse cálculo de amplitude entre topos e fundos. Mas eu já tenho vídeo sobre isso, tá? Sobre o detector de topos e fundos, né? Mas uma recapitulação rápida para a gente entender, relembrar como a função de detector de topos e fundos funciona para a gente entender o nosso código, né? Vamos dar uma rápida recapitulada. Como sempre, os links aqui embaixo, tá? Para você poder baixar o código, entrar no nosso grupo do Facebook, etc. Note que eu estou plotando diretamente o valor da função top-bottom detector, né? Ela diz ali, identifica valores extremos no gráfico de um ativo para facilitar a observação do movimento dos preços, filtrando as oscilações menos significativas. Parâmetros período, né, que você vai configurar no detector de topos e fundos, e retorna um resultado float, né, um valor do tipo real aí, numérico. Então, note que se eu plotasse o valor bruto desta função top-bottom detector numa nova janela, note o que acontece. Ele plota valores, né? Depois volta a plotar zero. Então ele plota um valor, começa a plotar 0, 0, 0, 0, 0, plota mais um valor, 0, 0, 0, 0, 0, mais um valor, 0, 0, 0. Né? Se eu usar esse mesmo plotagem agora sobreposta no nosso gráfico, note que o que acontece, né, ele plota quase linhas verticais, porque a impressão é que são linhas verticais, mas na verdade, se a gente for abrir o gráfico e olhar lá para baixo, ele está fazendo aquela mesma coisa. Ele plota 0, 0, 0, 0, de repente plota lá um pico de um valor. Né? Que se a gente olhar aqui no nosso gráfico, quem que são esses valores? São justamente os valores de topo e fundo. Então aqui era um topo, aqui era um fundo, aqui era um topo, aqui era um fundo, aqui era um topo e assim por diante. Né? Então, note que a função nativa ela simplesmente retorna os valores de topos e fundos quando esses estão acontecendo. Né? Dentro do. Né, após a aparição de um topo e um fundo, né, então, por exemplo, nesse candle, nesse candle, nesse candle, nesse candle, ele fica retornando zero. Então cabe a nós aí, vamos dizer assim, né, como desenvolvedor, programador, né, manipular esse valor para que a gente possa reaproveitar esses valores de topos e fundos. Né? Porque a função puramente simplesmente retorna o valor, não tem mais topo nem não tem mais fundo, fica retornando 0, 0, 0. Né? Que é diferente do comportamento da função, então vamos abrir aqui, da função nativa, ou do indicador nativo. Né? Se a gente adicionar ele no nosso gráfico, que seria o detector de topos e fundos, vamos colocar ele aqui, deixa eu já configurar ele para 5. Vamos colocar ele amarelo numa cor mais visual para a gente visualizar, né? Note que, obviamente, no indicador nativo ele plota, né? Ele, além de determinar onde tem o topo e fundo, ele vem e conecta esses valores, né? Já aviso de antemão, não é possível fazer isso, tá? Porque você note que, né, o que acontece? A gente encontrou um fundo neste período. Né? Aonde está o novo topo? Não sei. Até que se confirme, a gente não sabe. Então vamos supor que no próximo box aqui, né, os próximos box, vem aqui e se forma um topo aqui. Confirma-se um topo aqui. O indicador nativo retroativamente vem e desenha essa linha, né, formando ali, né, essa linha diagonal entre o último topo, né, e o fundo anterior. Na função plot que a gente usa, a gente não consegue fazer isso retroativamente. Então a gente não consegue reproduzir esse efeito, né? De lá retroativamente plotar uma linha num candle, num período que já se fechou. Tá? Por isso que a gente não consegue reproduzir esse efeito. Mas a gente consegue armazenar os valores de topos e fundos e manipulá-los, né, durante aí a nossa execução, né? Que é o que a gente vai fazer. Então, se eu mostrar o nosso código aqui, só quero ver confirmar que eu não estou cobrindo o código. Vamos puxar um pouquinho ele para cá. Ó. Né? O que a gente vai fazer nesse código? O que ele vai fazer? Ele vai calcular a amplitude, né,
do último topo e fundo, tá? Da diferença, né, entre o último topo e fundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar, primeiro eu vou remover esse indicador, vou adicionar o nosso amplitude topo fundo. Você vai ver que ele não plota nada no gráfico, mas ele retorna um valor. Está retornando um valor aqui. Né? Agora eu vou adicionar o indicador nativo de novo, o detector de topos e fundos. Note que eu estou usando o Renko simplesmente porque é menos poluído. Né? O candlestick tem sombra, se movimenta muito mais, né, fora de ordem, assim, né? Então o gráfico Renko para visualizar é melhor, mas não é necessariamente obrigatório. Você pode usar o gráfico normal, né, de candlestick, que não teria, né, o mesmo efeito. Mas para ficar mais fácil aqui, vamos usar o Renko. Então o que é esse valor 177,50? É justamente a amplitude entre este topo e este fundo. Né? Se a gente usar aqui o ponto cruz, aqui o modo cruz e verificar, né, eu não vou conseguir selecionar perfeitamente, mas você vê ali 76,30, né, 77, 177,50. É a amplitude deste topo fundo. Porque no momento ele está fazendo este cálculo aonde? Aqui. Né? Se eu usar o selecionador de datas, né, no gráfico e selecionar uma data, né, antes deste fundo ter se confirmado, por exemplo, aqui no meio, neste momento aqui, nesta barra, né, ele não sabia ainda que havia um fundo aqui. Né, ele não sabia que esse fundo existia. Então, qual que era a informação que ele tinha? Este topo e este fundo. O valor que ele está retornando, 213,50, é justamente o que? A amplitude entre este topo e este fundo. Né? 213,50 ali aproximadamente. Né? Se eu for mais um anterior, vamos apagar aqui. Né? Agora, se eu tivesse neste período aqui, né? Nesta barra aqui, neste box, né? O que acontece? Ele não sabe que existe um topo aqui ainda. Né? Então, quem que ele está observando? Este fundo contra este topo. E retornando esta amplitude. Né? Que é o quê? 369,85. Vamos ver. Se a gente pegar este topo com este fundo, 369,85, até conseguir perfeitamente. Então, obviamente, note que é um fenômeno também natural do detector de topos e fundos estar sempre atrasado. Né? Por quê? Né? Se a gente observar agora, o que está acontecendo? Temos um fundo, onde será o novo topo? Não sabemos. Né? E por causa disso, significa que todos esses períodos aqui já se passaram. Né? E eu ainda não sei onde vai ser o novo topo. Né? Então, por isso que detector de topos e fundos é um indicador, não é perigoso, mas é que você tem que entender que ele vai estar sempre atrasado. E como que você deixa ele mais responsivo, diminui o atraso? Diminuindo a periodicidade. Qual que é a contrapartida disso? Então vamos alterar aqui, ó, indicador nativo, né? Diminuo para 2 períodos. Né? Então note que ele agora me retornou dentro daquele período já 2 novos topos, né? E 2 fundos. Qual que é o problema disso? Ele fica muito mais com muito mais ruído, né? Muito mais sobe e desce. Então é um equilíbrio que você tem que tentar atingir, que não tem como escapar. Ou você deixa ele mais responsivo, né? E aí com mais ruído, ou menos ruído, só que mais atrasado. Não tem milagre, né? Então esse é o detector de topos e fundos. Então como é que o nosso código está trabalhando? Então vamos ver aqui. Né? A gente armazena este valor, né, de top-bottom detector na variável que eu chamei aqui de TF. Vamos tirar aqui para ficar melhor. Né? E aí o que eu faço? Sempre que o TF for diferente de 0, lembra que eu falei, né, ele só vai retornar um valor quando ele encontra um topo e fundo, ou seja, quando eu falo para ele, se o TF for diferente de 0, é porque ele encontrou ou um topo ou um fundo, eu ainda não sei o que. Né? Então o que eu faço? Eu uso 2 valores, x0 e x1, como referência e armazeno esses valores. Por que x0 e x1? Porque não importa. Né? Eu posso ter o x0 aqui, porque a questão também é, você não sabe quem que aconteceu primeiro, lá no começo do gráfico. Foi um topo ou foi um fundo? A verdade é que não importa. Né? Desde que você tenha uma referência lá no começo, depois você vem
descobrindo, né, quem que é o topo, quem que é o fundo. Então, a gente usa aqui como referência um XS e um X1, um X0 e um X1, né? E eu digo para ele, se o X0 for igual a zero, ou seja, né, lá na primeira barra, né, porque eu ainda não encontrei nenhum valor, armazena em X0 o meu TF, né? Se não, X1 passa a ser TF. Né? Porque a partir do momento que eu descobri o primeiro topo ou fundo, né, depois eu venho usando esses valores como referência. E é justamente o que eu fico fazendo aqui. Né? Se o X1 for diferente de zero, o que ele vai fazer? Primeiro ele vai calcular a amplitude, né, que é o valor absoluto entre x0 e x1, porque como eu não importa quem é o topo, quem é o fundo, eu calculo o valor absoluto. Né? Porque se eu fizer topo menos fundo, né, este vai ser um valor positivo. Né? Porque o topo sempre vai ser maior que o fundo, né, em relação de valor matemático. Só que se eu fizer fundo menos topo, aí ele vai me retornar um valor negativo. Né? Porque o fundo sempre vai estar abaixo do topo, né, matematicamente falando. Então, para evitar esse problema, eu dou um ABS, né, função de número absoluto, não importa, ele me retorna sempre um valor positivo. Né? E aí o que eu faço? Faço esse cálculo aqui, né? No caso aqui, x0 menos x1, x0 menos x1. E aí eu atualizo o meu valor, né? Ou seja, movo o meu valor de x0, ou seja, né, achei minha amplitude aqui, né? Agora o que eu posso fazer? Esqueço esse x0, jogo o x0 para cá e continuo tentando buscar meu próximo x1, que vai ser, nesse caso, agora um fundo, né? Porque agora eu tenho um topo. Né? Então, para isso, eu faço o quê? x1 igual a zero. Eu zero o meu x1, porque agora é quem eu vou ficar procurando. Né? Eu faço a plotagem do valor, para ele aparecer aqui em cima, né? Perdão, eu faço a plotagem aqui, né, do valor, para ele aparecer aqui em cima, e automaticamente já dou um no plot para não remover a plotagem, porque, como eu falei, eu só quero o valor numérico, eu não quero necessariamente a plotagem de linha. Né? Depois eu vou mostrar outro indicador, mas no momento eu só quero o valor numérico para eu saber a amplitude. Né? E aí ele continua fazendo todo o processo. Né? A próxima execução ele pergunta, achou um topo ou um fundo? Achou. Né? Então agora, claro, o x0 já não vai ser zero, porque a gente tem um valor aqui estabelecido. Né? Então o que ele faz é armazena em x1. Achou um novo x1 para mim. E aí o processo se repete. x1 agora é diferente de zero, ou seja, temos um valor de x1. Né? Ele pode fazer este x0 menos x1. Né? Note que agora... Né? Eu estou usando a BS aqui e aqui, né? Então neste cálculo aqui, x0 menos x1 vai retornar um valor positivo, né? Mas como a gente conversou, eu sempre estou usando o nosso valor ABS para proteger aí deste problema. Né? Então ele vai estar sempre retornando a amplitude, né, do meu topo e fundo. Tá? Agora, o que eu poderia fazer com essa informação, né, de topo e fundo? Aí, eu vou apagar esse indicador aqui, né? Esse indicador foi um pedido que fizeram para retornar os valores. O que você vai fazer com essa amplitude aí vai depender um pouco do que você precisa. Né? Só que eu queria mostrar um exemplo um pouco mais além, para mostrar um uso um pouco mais, talvez, prático, né, dos topos e fundos. Então, se a gente inserir esse indicador, bandas topo e fundo, que foi um nome aleatório aí que eu dei só para a gente visualizar, o que ele está fazendo? Note que quando ele encontra um topo e um fundo, ele vem plotando esses valores, né, linha horizontal, né, e sempre que há ou um novo topo ou um fundo, ele busca o meio desta amplitude. Então você note que, se a gente pegar aqui é o nosso topo, aqui é um novo fundo, né? Portanto, ele começa a plotar uma nova linha central, que é a nossa linha azul, né? Que é justamente a metade entre este fundo e este topo. Né? Então ele plota ali a metade. Né? Se você olhar e estender essa linha azul para cá, né, é a metade. Note que a gente está sempre atrasado. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Esta linha azul não é a metade desta amplitude. É a metade da amplitude anterior.
tá? Porque, como eu falei, a gente está sempre atrasado. Então, né, por que ele começa a plotar aqui? Porque foi quando ele encontrou um novo topo, né? Então, ele pega a metade, né? Dá até para fazer assim, ó, metade, né, desta linha azul para cima e para baixo, né? Essa amplitude, né? Então, a mesma coisa essa linha. Esta linha não é a metade desta amplitude, porém a metade desta amplitude, né? Então, acho que você já deu para perceber, né? O que é isso, né? Então, ele vai fazendo, né? Ele vai fazendo isso aí, tá? Então, deixa eu só tirar essa ferramenta de selecionar de datas para não ficar atrapalhando aqui, né? Então note que a linha verde, vermelha e azul é o nosso indicador que está aqui, né? E a linha amarela é o indicador nativo, tá? Poderíamos até tirar aqui o indicador nativo, né? E aí você vê as plotagens, tá? Foi um nome que eu dei ali, bandas de topos e fundos, mas não precisa. Na verdade, assim, para você ter um efeito mais de bandas, né? Você poderia tirar essas variáveis, essas funções no plot, né? E aí ele plota o que seria mais ou menos aí mais próximo de uma banda, né? Então ele veio desenhando linhas de topos e fundos, sempre representando aqui, né, o centro, a metade da amplitude do último topo e do último fundo, tá? Então aqui ele tem mais um efeito de bandas, né, do que anteriormente, mas eu deixei aqui para despoluir um pouco também, mas claro, aí a ideia não é que você use esse indicador, é que você faça estudos aí com o código, né, e possa manipular o detector de topos e fundos para fazer algo que você tá buscando, tá? Então eu vou deixar esses códigos no nosso link, como sempre, né? Eu vou deixar 3 códigos, eu vou deixar um sem, né, essas funções para deixar a banda e um com, né, e aí você pode ali estudar. Beleza? Então é isso aí, valeu, até o próximo vídeo.